Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre métodos de intervenção para modificação do comportamento alimentar, então dando continuidade, né, à compreensão aí do comportamento alimentar e como que a gente pode trabalhar com ele. Então aqui, a tela já está compartilhada com vocês. Para a gente lembrar um pouquinho, né? A gente já falou lá atrás dos componentes do comportamento alimentar, dos fatores que são determinantes desse comportamento. Para a gente rever um pouco alguns conceitos, né? É importante lembrar também que a mudança de comportamento ela é um processo e esse processo ele pode se apresentar em diferentes etapas. E as pessoas elas vão ter diferentes níveis de motivação nessas diferentes etapas ou fases aí do processo de mudança. Então, a motivação ela pode ser definida como a probabilidade de uma pessoa se envolva, então, num processo e a partir dessa motivação ela pode adotar uma estratégia específica para a mudança. Então, é bastante importante quando a gente fala de comportamento alimentar que o nosso cliente, o nosso paciente, ele esteja motivado para que ele possa participar de maneira ativa desse processo, né? Uma outra coisa importante quando a gente fala de motivação é que ela não deve ser encarada como um fator inerente da personalidade. Não existem indivíduos que são motivados e os que não são motivados, mas na verdade a motivação ela é um estado, né? Então o indivíduo ele, quando motivado, ele está num estado que a gente chama de prontidão ou de vontade de mudar. E que, na verdade, todas as pessoas elas podem flutuar entre uma situação de motivação e uma de desmotivação. Lembrando aí um pouquinho, né, dos determinantes, a gente falou de vários fatores que contribuem para um determinado comportamento. Quando a gente fala de comportamento alimentar, isso não é diferente. Então, como que a família tem um peso sobre esse comportamento, as crenças, né? As crenças alimentares, as questões religiosas, as questões psicológicas, como a mídia influencia nesse comportamento, como a escola, principalmente no caso das crianças, né? Então, quando a gente vai falar em intervenções para mudança de comportamento alimentar, a gente precisa pensar em técnicas que englobem todos esses fatores determinantes e fatores aí que contribuem para esse tipo de comportamento, tá? Dentro dessas intervenções, na aula anterior, eu citei algumas intervenções que a gente pode ter dentro aí de mudança de comportamento alimentar, né? Lembrando que essa questão de comportamento, behaviorismo, ele vai ser a base filosófica das atuais intervenções em nutrição. E aí a gente tem basicamente 5 maneiras de interferir ou de intervir nesse comportamento. Uma é o modelo transteórico, que a gente já falou durante as nossas aulas presenciais. Uma é a entrevista motivacional, que nós vamos falar hoje. Outra é terapia cognitivo-comportamental, que também iremos abordar hoje. E o comer intuitivo e o mindful eating, que ficarão para a próxima aula. Então, falando um pouco aí, né, da história da entrevista motivacional, assim como a gente falou do modelo transteórico, a entrevista motivacional ela foi desenvolvida e aplicada inicialmente para dependências químicas, né? Então, em 1983, ela era aplicada para o tratamento tanto de dependência de álcool quanto drogas. O objetivo era modificar esse comportamento por meio da exploração e resolução da ambivalência. O que seria essa ambivalência? O indivíduo ele se mostra dividido entre mudar e não mudar, né? Ele enxerga pontos positivos, mas pontos negativos do seu comportamento. Então ele vive aí ele vive dividido entre se realmente é bom ou ruim o seu comportamento e até que ponto ele precisa ser modificado. Depois, então, dessa utilização inicial da entrevista motivacional na dependência química, ela foi amplamente aplicada em outros campos de intervenção dentro da saúde. Então,
saúde cardiovascular, diabetes, dieta, transtornos de alimentação, obesidade, problemas familiares de relacionamento e também para indivíduos dependentes aí de jogo. Foi criada, né, esse método foi criado pelo psicólogo americano William Miller e reúne várias abordagens que já eram previamente aplicadas. Então, é um conjunto de várias estratégias. Dentre as características, a entrevista motivacional ela tem um intuito, então, né, de ter uma abordagem colaborativa e autônoma. Então, o indivíduo ele precisa participar de maneira ativa, tá? E essa autonomia do cliente é essencial para o processo. A entrevista motivacional, ela propõe, então, ajudar aquela ambivalência, aquele conflito que o determinado comportamento impõe sobre o indivíduo. Então, é preciso mudar, não preciso mudar, até que ponto esse comportamento é maléfico, né? No sentido de eu precisar realmente modificá-lo. Então, uma coisa importante é que nem todos os clientes eles estão motivados e preparados para o processo de mudança, né? Mas os que estão, a entrevista motivacional ela é uma ferramenta interessante. Ela pode ser utilizada num processo único, numa entrevista única, mas normalmente ocorrem aí 4 a 5 consultas, tá? É uma abordagem não confrontativa, semi-estruturada, onde trabalha-se basicamente essa motivação, sempre centrada para as necessidades e experiências do cliente, estimulando a autoeficácia. O que seria isso? Então, a partir do momento que o indivíduo ele atinge um objetivo dentro do que é estabelecido, isso deve ser elogiado, né? E esse elogio, na verdade, faz com que ele sinta mais motivado. Então, a partir do momento que ele consegue alcançar os primeiros objetivos, isso motiva mais ele a traçar objetivos maiores e a alcançar esses outros objetivos com o intuito de mudança, então, desse comportamento. Dentro dos princípios da entrevista motivacional, a gente tem a empatia, que nada mais é do que se colocar no lugar do outro, aceitar essa postura do indivíduo, sem julgamento, respondendo então ao que você ouve, decodificando e repetindo para o cliente isso na forma de uma afirmação, e lembrando que aquela confrontação direta do cliente, isso deve ser evitado. Um outro princípio é desenvolver a discrepância entre o atual comportamento e seus objetivos. Então, determinar com o cliente quais são as consequências dessa conduta que ele tem hoje, o que impede ele de fazer uma mudança maior, né? Terceiro princípio, evitar as confrontações diretas, como a gente falou aqui na frente. Muitas vezes esses confrontamentos, eles na verdade produzem um efeito contrário do que a gente quer. Então, o indivíduo ele vai se colocar muito mais resistente. A gente tem um quarto princípio, que é lidar com a resistência, e para isso a gente tem alguns passos. Então, essa resistência ela pode ser trabalhada através da reflexão simples, ou seja, constatar o que o cliente discorda. Então, aqui um exemplo, né? O cliente fala, não sou eu que tenho problema, se bebo é porque meu chefe está sempre pegando no meu pé. Então, é aquele indivíduo que sempre joga a responsabilidade para uma outra pessoa. E aí o profissional repetiria, né? Parece que para você a razão de você beber são os seus problemas no trabalho. Então, você devolve isso como uma afirmação. Uma outra ferramenta, reflexão amplificada. Então, devolver o que ele disse. Eu consigo controlar minha bebida. E aí o profissional responde. Então, quer dizer que você não tem nada a temer. O álcool não é um problema para você, né? Então, você joga isso até numa forma de pergunta. Reflexão de dois lados. Abordagem baseada na escuta crítica, acrescentando o outro lado da ambivalência. Então, por exemplo, o cliente fala, tudo bem, eu tenho problemas com minha família e meu chefe pelas ressacas frequentes, mas eu não sou alcoólatra. E aí você rebate. Você não tem dificuldade em assumir que a bebida está te prejudicando, mas você não quer ser taxado de alcoólatra, né? Então, o seu problema não é bebida, mas ser taxado de alcoólatra está te trazendo aí um desconforto, né? Então, você joga com o outro lado aí desse comportamento.
Mudar o foco de atenção, então algo que parece uma barreira para a sua evolução. A gente, de repente, mostrar para o cliente que isso pode ser, esse obstáculo pode ser superado. Concordar, mas com uma mudança sutil da direção. Enfatizar escolha e controle pessoal. Então, quem tem sempre a última palavra é o cliente. Isso diminui a resistência dele. Né? Então, por exemplo, essa seria uma frase: ninguém pode mudar o seu hábito, afinal, quem decide é você. Isso é uma maneira que a gente tem também de jogar a responsabilidade na pessoa, que muitas vezes ela joga essa responsabilidade que é dela nos outros, né? Reinterpretar, colocar os comentários num outro contexto. Então, eu não aguento mais tentar parar e não conseguir, eu desisto. E aí o profissional pode falar: realmente, muitas vezes é difícil ver uma luz no fim do túnel. Eu percebo o seu esforço em mudar e te admiro por isso. Então, você está dando mais um voto ali de confiança para essa modificação. Paradoxo terapêutico é como dizer ao cliente: ok, talvez seja melhor você mesmo não fazer a dieta ou não tomar seus medicamentos. O paradoxo terapêutico, ele é uma estratégia que deve ser utilizada com bastante cuidado e que requer uma certa experiência, né, do profissional, porque muitas vezes, ao invés da gente provocar uma reação contrária naquele indivíduo com essa frase, ele realmente vai aceitar o que você diz e desiste de todo o processo. E o quinto princípio é estimular a autoeficácia, então apoiar, reforçar esse sentimento de autoeficácia, reforçar de maneira positiva os objetivos que ele consegue alcançar, os obstáculos que ele consegue vencer. Isso serve de mola propulsora para os próximos objetivos. A gente tem algumas técnicas de apoio narrativo que são utilizadas na entrevista motivacional. Então, a ideia é sempre manter uma atmosfera agradável para o cliente, ele precisa se sentir seguro nesse ambiente para que, então, a gente tenha uma probabilidade maior da mudança, tá? Então, questões abertas, evitar as questões que o indivíduo possa responder só com sim ou não, né? Então, como esse problema afeta a sua saúde? Deixar o indivíduo elaborar isso, quais aspectos da sua saúde mais te preocupam. A gente pode utilizar também a escuta reflexiva, né, que é devolver o que o indivíduo fala através de afirmações. Então, repetir uma palavra que achamos mais importante, refrasear, então repetir, mas mudando uma palavra, parafrasear, então dito com novas palavras o que o indivíduo disse, apontamento emocional, então um exemplo: te percebo um pouco triste, parece que esse assunto te incomoda, esse assunto te emociona. E uma coisa bastante importante na escuta reflexiva é propor ou promover alguns momentos de silêncio. Então, esse silêncio, ele é fundamental, esses períodos de silêncio, para promover um efeito reflexivo nesse cliente. Então, aqueles minutinhos ali que a gente deixa o silêncio e ele, muitas vezes, elaborando o que ele falou, o que a gente falou, e aí ele volta a se manifestar verbalmente. Reestruturação positiva, então reforçar, né, de maneira positiva, apoiar o que ele vem conseguindo, o que ele vem alcançando. Resumir, então destacar o que é mais importante do que foi dito naquela sessão. Afirmações de automotivação, então elas vão ter o intuito de incentivar, né? Então, de que maneira isso tem sido importante para você, como você sente, como se sente com a forma como você bebe, quais são as razões para você mudar, que faz você pensar que mudar seria melhor, ou que você poderia mudar se você desejasse, né? Então, deixar isso para abrir aí uma reflexão para esse cliente. E aí a gente tem alguns outros pontos que podem contribuir para o aumento dessa conscientização. Então, reforçar de maneira verbal e não verbal. Então, né, não só falando, mas com movimentos de concordando, com a nossa expressão facial. Tornar as decisões equilibradas, indicando os aspectos positivos e negativos de cada comportamento. Então, bom, você pode não diminuir a ingestão de doces, né? Porque isso te dá prazer, isso seria o ponto positivo, mas o ponto negativo é que você vai ter mais dificuldade, por exemplo, de controlar a sua glicemia. Então, apontar os dois lados, né? Elaboração de um plano de ação pedindo exemplos concretos. Então, o indivíduo se propõe a fazer algumas mudanças iniciais, então vamos determinar um plano de ação. Então, quando vão ser?
quando que isso vai começar, qual vai ser a mudança, como que ela vai ser feita, né? A gente precisa deixar isso muito bem delineado. Usar os extremos, imaginando as piores consequências. Então, assim, bom, se você tem um problema de glicemia e essa glicemia não for controlada, a longo prazo você pode ter uma série de problemas de saúde em decorrência disso, de complicações. Você tem ciência disso, né? Usar o extremo é sempre uma das nossas últimas alternativas, porque vocês lembram que a gente falou que o apelo ao medo, ele acaba tendo um efeito só muito ali agudamente. Cronicamente, o indivíduo, a longo prazo, ele esquece aquilo e não tem muito resultado, tá? Então, isso deve ser usado nos últimos casos. Visualizar com o cliente como era antes de adquirir o hábito e como ele ficará depois de largá-lo, né? Quando a gente fala de emagrecimento, por exemplo, o indivíduo tem algum tipo de compulsão. Então, como era antes, né? Como você se enxerga depois que esse hábito for modificado? Explorar valores importantes para a vida do cliente, fazer o papel de advogado do diabo, né? Aqui também é aquela questão que a gente precisa ter cuidado e experiência. Então, concordar que o caso dele é insolúvel, que é melhor ele manter o hábito, já que não tem jeito mesmo, né? Para alguns indivíduos, essa abordagem vai ter um efeito ótimo, vai fazer o indivíduo reagir, mas para alguns indivíduos isso pode levar o indivíduo realmente a abandonar o processo, que não é o nosso objetivo, certo? Evitar questões de múltipla aí A e B, né? Basicamente, que ele só pode responder sim, não, talvez. Então, fazer perguntas abertas para que ele consiga elaborar isso e falar um pouco mais. Confrontar a negação. Quanto mais confrontar o cliente, ele se torna mais resistente. Então, assim, cuidado com os confrontamentos. Cuidado com assumir o papel de expert, de que sabe de tudo. Isso deixa o indivíduo num papel passivo, e para mudança de comportamento a gente quer um indivíduo ativo e autônomo. Evitar rotular essa pessoa. Focalização prematura. Então, o que é isso? É focar prematuramente naquele assunto, né? Então, deixa que o indivíduo traga o assunto que é mais importante para ele. Culpar, gente, jamais. É irrelevante, contém um certo preconceito. Você confronta isso, faz com que o indivíduo possa até, inclusive, desistir daquele processo. Não vai trazer nenhum efeito benéfico aí nessa modificação de comportamento. A gente tem algumas estratégias que são positivas dentro da entrevista motivacional. Então, aconselhar por que essa mudança é necessária, por que ela é importante, remover barreiras. Então, ajudar esse cliente a entender, a visualizar quais são as barreiras que estão impedindo com que ele mude, né? E como ultrapassar, oferecer opções de escolha, diminuir a vontade. Então, identificar aqui, né, quais são os comportamentos, os aspectos positivos desse comportamento, quais são as formas de diminuir esse tipo de incentivo, né, para que aquele comportamento ele não fique tão, ou não seja tão necessário para o indivíduo. Praticar empatia, dar feedback. Então, é importante para a gente motivar, dar essa devolutiva sempre, né, principalmente quando o indivíduo alcança os objetivos traçados. Isso vai ajudar a motivar ele. Clarificar os objetivos, então comparar uma meta que foi pré-estabelecida, sempre pensar em objetivos que sejam realistas. Muitas vezes a gente quer fazer uma mudança aí de 10 itens e isso não é realista, isso não é nem um pouco factível, o indivíduo não vai conseguir seguir. Então é melhor estabelecer 2 metas e assim que ele atinge isso, a gente estabelece mais 2, né, e vai num passo aí, numa velocidade mais lenta no processo. Ajuda ativa, então interesse no processo de mudança, pode ser expresso pela iniciativa do cuidado. Então, de repente, o indivíduo faltou na consulta, fazer uma ligação, entrar em contato, por que você não veio, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem, precisa de alguma coisa. Isso é uma maneira da gente transparecer aí a preocupação e o cuidado com o indivíduo. Isso também faz ele se sentir mais acolhido. Aqui, então, esse quadro, a gente tem um comparativo da abordagem de negação, né, confronto da negação e da entrevista motivacional.
Então, aqui, ó, ênfase na aceitação de um problema, aceitação do diagnóstico. Aqui não há ênfase no rótulo, você não vai rotular o indivíduo, né? Essa aceitação, ela não é obrigatoriamente necessária. ênfase na patologia da personalidade, já a abordagem da entrevista motivacional é a escolha pessoal e na responsabilidade do indivíduo por decidir mudar. Terapeuta aqui no confronto da negação, né? Apresenta evidências percebidas dos outros problemas, a resistência é vista como negação. Já na entrevista motivacional, ele conduz as avaliações objetivas, mas vai concentrar nas preocupações do cliente. E a resistência é vista como um comportamento comum, né, que precisa ser trabalhado. A resistência é tratada com argumentação e correção, e aqui a resistência é tratada com reflexão. As metas do tratamento são prescritas do terapeuta para o cliente, né? Então, aqui, basicamente, não existe um processo ocorrendo aí entre os dois, né? Apenas uma prescrição. Já que as metas e as estratégias, elas são definidas por ambos, né? Então, negociadas entre o cliente e o terapeuta, baseadas sempre na aceitação e no envolvimento desse cliente. Então, assim, essas são as principais diferenças. A entrevista motivacional, em alguns momentos, lembra um pouco, né, do que a gente pode trabalhar aí dentro também do modelo transteórico. Acontece que o modelo transteórico, ele divide mais aquela fase onde o indivíduo está, né, e a abordagem vai ser direcionada dependendo da fase. Uma outra ferramenta que a gente tem é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia e é uma ferramenta de mudança de comportamento semi-estruturada, objetiva e orientada para metas, que aborda fatores cognitivos, emocionais e comportamentais. É uma ferramenta amplamente utilizada no campo da psicologia para transtornos psiquiátricos, né? E essa ferramenta, ela passou a ser muito utilizada no tratamento de transtornos alimentares, né? Então, vocês vão ver que a parte da terapia cognitivo-comportamental, ela acaba sendo mais direcionada para indivíduos que têm transtornos alimentares aí, definidos pelo CID, né? Caracterizados e diagnosticados aí pelo médico psiquiatra. Então, são casos clínicos de obesidade, bulimia e anorexia, lembrando que a gente tem outros transtornos alimentares que vão causar essa obesidade. Então, o transtorno de compulsão alimentar periódica, a gente tem o transtorno de comer noturno, né? A bulimia e a anorexia são todos quadros patológicos com classificação pela classificação, Sistema de Classificação Internacional de Doenças, e que tem um diagnóstico aí psiquiátrico definido, né? Então, vão ser as doenças mais comumente tratadas com esse tipo de ferramenta, terapia cognitivo-comportamental ou TCC. Então, a ideia é compreender a natureza desses problemas para conseguir desenvolver intervenções eficazes. Então, é uma das correntes psicoterapêuticas mais utilizadas, como eu falei, com foco para o trabalho direto no campo alimentar e as causas que contribuem para esse comportamento alimentar patológico, tá? Então, o indivíduo ele se propõe a seguir um programa de tratamento que pode ser feito tanto num grupo restrito aí, então uma terapia em grupo, como a terapia individual. Então, o tratamento dos transtornos alimentares a partir, né, da TCC data aí do século XX, né? Então, essa introdução da psicoterapia psicodinâmica como técnica específica, a TCC, para esse tratamento dessas doenças. Então, inicialmente foi proposto por esse pesquisador, Fireburn, em 1981. Então, a ideia é retomar o controle comportamental sobre o hábito alimentar dessas pessoas, né? Ajudando a modificar suas atitudes anormais com relação à alimentação, peso e forma corporal. Então, é bastante interessante a gente lembrar que aqui a gente está tratando de pessoas
que tem uma alteração da autoimagem corporal, um distúrbio, né, da autoimagem corporal bastante grande, que leva, então, a essa relação anormal ou relação patológica com o alimento, com o processo de alimentação, né? Então, a ideia é que esses indivíduos eles adquiram habilidades para resolver os seus problemas e que consigam manter os progressos que eles alcançam no decorrer do tratamento. É um tratamento bem mais longo, tá? Quando a gente compara, por exemplo, né, ao tempo demandado pela entrevista motivacional. Então, aqui a gente tem pacientes aí que vão fazer em torno de 20 sessões. Então, são tratamentos bastante longos. Então, a ideia inicial é controlar essa conduta alimentar alterada, prescrição de um esquema alimentar e tentativa de utilização de comportamentos alternativos. Então, a terapia envolve a reestruturação cognitiva, então, correção das crenças e distorções a respeito do peso, da forma corporal e dos alimentos, né? Então, desmistificar essa crença errônea que essas pessoas têm com relação principalmente a esse alimento engorda, esse alimento é ruim, esse alimento faz mal, vai aumentar o meu peso e tudo mais, e também as crenças e distorções com relação à imagem corporal. E aí, né, a TCC, ela junto com outras abordagens, é um dos métodos principais para o tratamento dos transtornos alimentares, tá? E aí a gente precisa lembrar, né, que essas pessoas, elas apresentam essa característica, essa disfunção da imagem corporal, então o indivíduo se enxerga totalmente diferente do que ele realmente está, crenças disfuncionais sobre magreza, insatisfação corporal, e aí eles vão apresentar uma série de comportamentos alimentares, como uma restrição severa, no caso da anorexia, uma restrição severa da ingestão alimentar, e muitas vezes utilizando métodos compensatórios que a gente fala, como, por exemplo, purgação, que é a indução do vômito, uso de laxante, diurético, remédio para emagrecer, além de exercício físico extenuante. Já na bulimia, o que a gente tem são os episódios de alta ingestão alimentar, intercalados por esses períodos de purgação, com a tentativa, então, de minimizar o ganho de peso que seria alcançado com a alta ingestão alimentar durante o período da compulsão. Então, dentro aí, né, dessas doenças, na bulimia, esse processo da TCC pode ser dividido em 4 estágios. Então, o estágio psicoeducativo, né, onde vai ser levantado principalmente os episódios, consequências, hipóteses etiológicas e os tratamentos, dura uma sessão. O monitoramento dos comportamentos em torno de 2 sessões. Estratégias comportamentais de 6 a 8 sessões, então com a ideia de prevenir os episódios de compulsão e comportamentos extremos e promover o autocontrole. E aí mais 8 sessões para que a gente consiga reestruturar esses novos hábitos alimentares, né? Então, prevenção de recaídas e manutenção do tratamento. A anorexia também, esse processo vai ser dividido em torno de 4 estágios, então 14 sessões iniciais para avaliação da fobia dos sintomas alimentares, né, formulação do esquema cognitivo, abordando as dificuldades, as deficiências na resolução dos problemas e a recuperação do peso. Muitas vezes, o indivíduo que apresenta anorexia, nessa primeira fase, nesse primeiro estágio, precisa ser internado, tá, para recuperação do peso. Quando o peso atinge escalas muito baixas, e isso acaba sendo ou apresentando um risco iminente à saúde, essa primeira etapa ela vai ser feita com o indivíduo internado. Mais 14 sessões, onde são trabalhadas dificuldades interpessoais, aumento das habilidades para resolver esses problemas, depois uma fase para enfrentar e manter as expectativas, objetivando a prevenção das recaídas, e o final seriam sessões mensais durante 3 meses, né, como se fosse um fechamento aí do tratamento, né? Então, usar suas novas percepções em resposta aos antigos pensamentos disfuncionais. Muitas vezes, durante esses processos, esses indivíduos vão ter recaídas,
pode ser uma ou várias recaídas, e aí esse processo ele precisa ser reiniciado, ok? Aqui, alguns dos estudos que eu usei para a elaboração dessa aula, e que tem bastante coisa interessante sobre terapia cognitivo-comportamental, entrevista motivacional, e que vocês podem pesquisar caso tenham interesse. Ok, pessoal? Então, nós nos vemos na próxima aula. Até mais!